Olá, bom dia para todos, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, nesta oportunidade nós vamos fazer um vídeo bem interessante. Eu já peço que você acompanhe até o fim, eu creio que o vídeo não vai ser longo. É um vídeo na área da escatologia, mas aqui de já eu vou tratar da escatologia do ponto de vista do autor sagrado. Nada a ver com o que eu penso ou com o que você pensa. De já, eu já estou preparando o seu espírito, a sua visão. A escatologia que eu vou tratar aqui é a escatologia do ponto de vista de quem escreveu. O que ele pensava, sobre o que ele disse, as declarações do autor ou dos autores sagrados. O que ele pensava, o que ele tinha em mente quando ele escreveu as coisas que eu vou ler. Então, o tema será, ou vamos trabalhar em cima desta pergunta. Jesus acreditava que o reino de Deus seria imediatamente instalado? Uma segunda pergunta será também essa. Jesus acreditava que o seu regresso, o seu retorno, seria em breve? Aconteceria ainda naquela geração de judeus que ele pregou o Evangelho? Bom, estas duas coisas nós vamos analisar aqui. Jesus acreditava que o reino de Deus seria estabelecido em breve. E outra, Jesus acreditava que o seu retorno aconteceria dentro daquela geração de judeus? Então vamos lá. Vamos começar aqui pela primeira leitura. Mateus 4:17. O que diz aqui? Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Na NTLH, nós lemos assim, daí em diante Jesus começou a anunciar a sua mensagem. Ele dizia: arrependam-se dos seus pecados, porque o reino dos céus está perto. Eu lembrei agora de um comentário do Dr. Russell Norman Champlin, que ele comentando essa questão, se Jesus acreditava no estabelecimento do reino de Deus para os seus próprios dias de vida. E o Champlin, ele opina que sim, que Jesus Cristo, ele esperava o estabelecimento do reino de Deus para a sua própria época, para os seus próprios dias de vida. E por reino de Deus, vamos entender aqui na ótica de Dr. Russell Norman Champlin e de outros críticos, que por reino de Deus entendamos aqui o reino milenar, o reino terreno. Então, para muitos intérpretes, quando Jesus disse aqui, arrependei-vos porque está próximo o reino de Deus, então este reino de Deus aqui, de acordo com muitos intérpretes, Jesus está fazendo referência ao milênio. O que Jesus estava prometendo aqui era a chegada do reino milenial para logo. Por isso ele estava pregando a sua mensagem e pedindo aos homens que se preparassem, que se arrependessem para receber o reino de Deus que logo seria instalado. Ok? Então vamos lá. A palavra grega aqui para estar próximo, nós lemos aqui, engiken, que aqui está traduzido por aproximou-se, ou seja, arrependei-vos, pois aproximou-se o reino de Deus. Se eu não estou equivocado, há outras versões que diz arrependei-vos porque o reino de Deus já chegou, ou é chegado. Bom, mas acompanhando essa versão aqui, Almeida, ela diz porque aproximou-se o reino de Deus. Então, aproximou-se é algo que está próximo. Aproximou-se é algo que realmente está ali, perto. E a palavra grega é engiken. Então vamos lá. O que nós tiraríamos daqui? No mínimo, desta leitura do discurso de Jesus, nós extrairíamos daqui que Jesus acreditava na proximidade do estabelecimento do reino de Deus. Desde então começou Jesus a proclamar e dizer: arrependei-vos, pois aproximou-se o reino dos céus.
A primeira característica de que o reino dos céus se aproximou ou estava próximo, estava chegando, era a presença do Messias. E por que Jesus estava afirmando o reino de Deus se aproxima, ou está próximo, ou aproximou-se? Por que Jesus falou isso? A primeira característica da aproximação do reino de Deus, no contexto em questão aqui, é a presença do Messias. O reino de Deus não chegará sem a presença do Messias. Que fique isto bem claro, isso serve tanto para a primeira vinda de Cristo, eu estou aqui falando de acordo com os evangelhos, como para a segunda vinda de Cristo. A chegada do reino de Deus, o estabelecimento do reino de Deus não acontece sem a presença do Messias. Não acontece sem a presença do Messias. Isso serve tanto para o passado quanto para o futuro, ou como para o futuro. Vamos lá, Mateus 16, 28. Mateus capítulo 16, 28. O que nos tem a dizer aqui o autor sagrado? Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Ora, o que o autor Mateus tinha em mente quando ele escreveu? Vamos lembrar de uma coisa. Eu quero fazer notório uma coisa aqui para vocês. De acordo com os estudiosos críticos, eles dizem que o Evangelho de Mateus ele foi escrito depois da queda de Jerusalém, sendo que o Evangelho de Marcos foi escrito ali talvez no ano 70, mas não antes, e possivelmente depois da queda de Jerusalém, ou no mínimo. O Evangelho de Marcos foi escrito no ano 70, foi o primeiro dos 4, assim diz os críticos, os estudiosos. O Evangelho de Mateus foi escrito talvez no ano 80 ou 90. Há quem coloque até para o ano 100. Certo é que o Evangelho de Mateus, de acordo com a crítica textual, com os críticos, ele não foi escrito antes da queda de Jerusalém. E sim depois, talvez no ano 80, 90 ou 100. E assim aconteceu também com o Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas também não foi escrito antes da queda de Jerusalém. Ou pelo menos, vamos aqui ser mais precisos. Se você acredita que o Evangelho de Lucas foi escrito antes da queda de Jerusalém, pelo menos o discurso escatológico de Jesus, que inclui a queda de Jerusalém e do templo, aquilo ali foi inserido posteriormente. O que eu quero dizer para vocês? O discurso de Jesus sobre a queda de Jerusalém e do templo é seguramente visto pelos críticos como, nós poderíamos dizer, um adendo, um acréscimo editorial. Ou seja, o sermão escatológico de Jesus que se encontra em Mateus, Marcos e Lucas, seguramente isso não foi escrito antes da queda de Jerusalém, e sim depois da queda de Jerusalém. Ok? É assim que os críticos veem a questão. Então, mas voltando aqui, muitos veem que o Evangelho de Lucas foi escrito também no ano 80 ou 90. Tá certo? Para o Evangelho de João. O Evangelho de João foi escrito talvez lá para o ano 80 ou 90. As cartas, da mesma forma. O Apocalipse de João dizem que foi escrito, muitos dizem, a maioria acredita que foi escrita nos dias de Domiciano, ou talvez depois mesmo da morte de Domitiano. Tá bom? Certo é que, queridos, o que eu estou procurando aqui? É descobrir o que no caso aqui Mateus tinha em mente quando ele disse isso aqui, ó. Em verdade vos digo que se alguns há dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem. Ainda, de acordo com o Dr. Russell Norman Champlin, isso aqui prova que a igreja ela não alterou o discurso de Jesus. Qual era a opinião do Champlin? Ele dizia que realmente Jesus acreditava no estabelecimento do reino de Deus. No caso milênio, que Jesus acreditava para a sua própria época, para os seus próprios dias. Jesus ele não contava com 2000 anos.
Dr. Champlin ele diz então que Jesus acreditava que a sua escatologia ela se cumpriria em breve. Então, quando Jesus disse aqui, ó, em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Então veja aqui duas coisas, reino de Deus e a vinda do Filho do Homem. Por isso eu digo, o estabelecimento do reino de Deus não acontece sem a presença do Filho do Homem. Então Jesus Cristo ele esperava, e estamos falando aqui de um reino escatológico. Jesus ele está falando aqui de um reino escatológico, tá certo? Que ele seria instalado com o seu retorno, porque ele está falando aqui da sua volta desde os céus. Ó. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam vir, ó, ele está falando de vir, futuro, o Filho do Homem no seu reino. Ok? Então é necessário nós fazermos talvez uma distinção entre este reino aqui e o reino que foi estabelecido ali na primeira vinda de Cristo. Mas vamos deixar mais para frente isso aqui. Marcos 1, 14, 15. Marcos 1, 14, 15. Marcos 1, 14 e 15. O que diz aqui? Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido. O tempo está cumprido. Que tempo é esse? O tempo do estabelecimento do reino de Deus. O tempo da aparição do Messias para instalar o reino de Deus. É isso que está em questão. O tempo está cumprido. E o reino de Deus está próximo. Vamos ver aqui, ó. E o reino de Deus está próximo. No grego, ó, nós temos engiken, aproximou-se. Eu vou ler a frase aqui mais um pouco. Engiken he basileia tuteu. Aproximou-se o reino de Deus. É a mesma coisa de Mateus. Porque o reino de Deus se aproximou. O que no mínimo Jesus está dizendo? Arrependei-vos porque o reino de Deus está se aproximando. De acordo com outros intérpretes, eles dizem que Jesus na verdade está dizendo arrependei-vos porque o reino de Deus chegou. É impossível essa interpretação? Não é impossível. Porque eu quero lhes dizer aqui que, de fato, é possível que Jesus esteja realmente dizendo isso. Ó, o reino de Deus, arrependei-vos porque o reino de Deus chegou. Como é que o reino de Deus chegou? O reino de Deus aqui chegou na pessoa de Jesus, ou seja, quando Jesus Cristo nasceu, sim, quando Jesus começa a pregar o Evangelho, ali foi instalado o reino de Deus. E biblicamente, se não é isso que Jesus tem em mente, mas biblicamente isso é uma verdade no Novo Testamento. Porque existe um ângulo pelo qual nós vemos o reino de Deus, que nós podemos dizer que o reino de Deus foi instalado na vinda de Cristo, sim. O reino de Deus, ele já foi instalado na vinda de Cristo. Ok? E pode ser que Cristo tenha isso em mente. Mas também pode ser que o reino de Deus aqui seja totalmente futuro. Seja como for. Se Jesus está pensando ainda no reino futuro, o certo é que ele está pensando no reino futuro, mas para logo. Quando ele diz, e o reino de Deus está próximo, este próximo aqui é do ponto de vista de Cristo. Ó. Este próximo, próximo, vamos ver aqui, ó. Aproximou-se, engiken, este próximo aqui é do ponto de vista de Cristo. Não é um próximo do ponto de vista de Deus. É um próximo do ponto de vista de Cristo. O que é que ele está dizendo? Qual é a expectativa de Jesus? É que quando ele começou a pregar o Evangelho, ele acreditava que o reino de Deus seria brevemente instalado. Ele acreditava. A partir daqui, muitos autores, eles vão dizer, muitos escritores, teólogos, vão dizer que Jesus, ele cometeu este equívoco. Que Jesus, ele pregou, sim, a aproximação do reino de Deus para a sua própria época,
Mas como o reino de Deus não foi instalado, ele se equivocou. Ele se equivocou. Ok? Vamos lá. Mateus 10, 7. O que diz aqui? Mateus capítulo 10, versículo 7. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino de Deus. A palavra próximo, mais uma vez, no grego, engikien, re basileia ton, uranon. Aproximou-se o reino dos céus, ou o reino de Deus. Mais uma vez aqui, Jesus diz para os seus discípulos pregarem assim, ó. Qual é a instrução? Mas, de preferência, procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel, e, à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Então, Jesus acreditava na aproximação do reino dos céus, ou do reino de Deus, acreditava. De acordo com o autor sagrado aqui, ele acreditava. Ele acreditava. Só que, veja bem, entre a pregação de Jesus Cristo e o tempo da escrita do Evangelho, vamos lá, vamos ver que Jesus pregou aqui no ano 30 ou 33. E o Evangelho foi escrito lá por volta do ano 80. Ora, nós temos um espaço de quase 50 anos. Então a grande questão é, se você perguntasse para o autor do Evangelho de Mateus, no caso, Mateus e Marcos, Mateus ou Marcos, Jesus esperava o estabelecimento do reino de Deus para os seus próprios dias? Esperava. Para a sua própria época, sim. Mas já passaram-se 50 anos. Por que isso não aconteceu? O que ele responderia? Será o que os evangelistas responderiam? Eles poderiam responder, ele estava equivocado. Mas eu acho difícil eles responderem isso. Eles poderiam também responder que quando Jesus diz o reino de Deus se aproximou, ele estava, na verdade, dizendo que o reino de Deus chegou. Que o reino de Deus chegou. Essa é a interpretação de muitos intérpretes, que, na verdade, Jesus estava dizendo que o reino de Deus chegou. Lembre-se lá de uma discussão de Lucas, eu quero aqui, para não perder a fala, Lucas capítulo 17. Olha o que ele diz aqui, ó. Lucas 17, ó. Interrogado pelos fariseus quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão ele aqui ou lá está, porque o reino de Deus está entre vós. Ó, eu quero ler isso bem aqui em grego para ver aqui melhor. Garre basileia tuteu entos remon. Traduzido aqui é: pois o reino de Deus entre vós, estim, está. Essa tradução é: pois o reino de Deus entre vós está. Aqui diz, ó, nem dirão ele aqui ou ele ali, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Bom, a tradução com certeza mais acertada é: o reino de Deus está entre vós e não dentro de vós. Ele estava falando com os fariseus. Então, analisando aqui os fariseus, é óbvio que eles não tinham o reino de Deus dentro deles. Então, como é que nós vamos entender essa declaração de Jesus? Porque o reino de Deus está entre vós. Essa é a tradução melhor de acordo com o grego. Rebasileia tuteu entos remon estim. O reino de Deus entre vós está. Entos, entre. Entos, entre. Não está escrito on, em vós, mas entos, entre vós. Qual é a ideia aqui? Jesus está dizendo que o reino de Deus está ali presente. Está entre os homens. Está entre os fariseus. Está no meio deles. O reino de Deus. O que Jesus estava dizendo? O reino de Deus já está instalado. Então nós encontramos esse apoio aqui em Lucas para dizer que Jesus ele tinha também isso em mente. Na medida em que ele dizia o reino de Deus se aproxima, também era verdade, o reino de Deus já chegou, o reino de Deus está entre vós.
Lucas está dizendo isso. Vamos aqui. Outra parte que nós vamos analisar é Mateus 10, 7. Eu não sei se eu li. Não, ainda não li. Vou ler aqui. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem 10, 7. E à medida em que seguides, pregai que está próximo o reino dos céus. Isso aqui eu já li. Então vamos aqui. Sobre a volta de Cristo. Jesus, ele acreditava que a sua volta se daria em breve. Vamos ver aqui. Mateus 10, 23. O que diz aqui? Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Ele está falando com os discípulos dele. Porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Aqui ele está falando da sua vinda. No mínimo, queridos, no mínimo eu quero lhe dizer o seguinte. O autor aqui que escreveu este evangelho, ou é atribuído a Mateus, no mínimo, ele, aqui, nessas palavras, deve ser entendido o seguinte, que Jesus voltaria ainda na geração dos discípulos de Cristo. É isso que está dizendo aqui. No mínimo. Então, no discurso de Jesus, o que ele está dizendo? Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer a cidade de Israel até que venha o Filho do Homem. Bom, de acordo com alguns intérpretes, Jesus mais uma vez se equivocou em dizer que ele voltaria nos dias de vida dos seus discípulos, porque já se passaram 2000 anos e ele não voltou. De acordo com alguns intérpretes, ele se equivocou. Vamos lá. É claro que outros vão dizer aqui que se refere à destruição de Jerusalém, à destruição do templo. Não, mas isso está fora de cogitação. Que na verdade é a volta do Filho do Homem, é a parousia de Cristo. Mateus 16, 28. Vamos aqui. 16, 28. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam o Filho do Homem no seu reino. Mais uma vez, a volta do Filho do Homem, a volta do Messias. O que Jesus está pregando aqui? Que a sua vinda se daria próxima e que ele não voltaria sem que antes Israel fosse evangelizado. Mas uma vez que Israel todo fosse evangelizado, a volta do Filho do Homem se daria. Olhando por outro ângulo, quando Mateus escreveu o seu evangelho, fique sabendo de uma coisa, Mateus, Marcos e Lucas e João, quando eles escreveram os seus evangelhos, a nação de Israel toda já tinha sido evangelizada. Então, qual é a mensagem que podemos extrair daqui? É que os autores estavam dizendo para os seus leitores, os escritores, estavam dizendo para os seus leitores, olha, Israel foi evangelizado. Então, Cristo prometeu que depois que Israel ouvisse a pregação do Evangelho, ele voltaria. Então, se preparem porque Cristo está próximo, ele está às portas. Existe essa outra possibilidade. E é óbvio que esta possibilidade aqui é o que está na mente dos autores sagrados. Quem escreveu Mateus, Marcos, Lucas e João, eles escreveram numa época em que Israel já tinha ouvido a pregação do Evangelho na íntegra. Então, para eles, a única coisa que restava era a volta de Cristo. Repito, quando o Evangelho foi escrito, Israel já tinha ouvido a pregação do Evangelho na íntegra, todos os judeus já tinham ouvido, a nação já tinha ouvido. Quando os Evangelhos foi escrito, a nação já tinha enfrentado o juízo divino, já tinha enfrentado a fúria de Roma, o templo e a cidade tinham sido destruídos. Então isso foi entendido pelos discípulos como um sinal do fim dos tempos. Qual seria o próximo grande evento? O retorno de Cristo. Por isso, este sermão foi inserido nos lábios de Jesus. Há, por outro lado, quem diga que Jesus nunca pregou a sua vinda iminente, mas que isso foi a igreja que, na sua expectativa do retorno de Cristo, colocou isso nos lábios de Cristo, para convencer os seus leitores de que o grande sinal do fim dos tempos foi o que? A queda de Jerusalém e a destruição do templo. E qual seria o próximo grande evento? O retorno de Cristo. Então há quem diga que o que nós temos aqui é um discurso da igreja e não propriamente de Jesus Cristo. Mas há aqueles outros que dizem que sim, que Jesus ele pregou
e ele acreditava realmente no seu retorno, mas que ele se equivocou. Fique aí a seu critério, você julgue. Marcos 8, 38 vai dizer a mesma coisa, mas vamos lá para Marcos 8, 38. Marcos... Vou continuar aqui em Mateus 26. Olha o que diz aqui, ó, Mateus capítulo 26. Isso aqui é interessante. Mateus 26, 64. Respondeu-lhe Jesus: Tu o disseste, entretanto eu vos declaro, ele estava falando para o Sinédrio, eu vos declaro que desde agora, vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens dos céus. Aqui é uma clara referência à sua parousia. E o que Jesus aqui prometeu? Que aqueles que estavam lhe julgando, que estavam lhe condenando, que estavam o sentenciando, eles veriam a sua volta. E como é que nós vamos entender isso aqui? Ora, como é que nós vamos entender? É que Jesus estava prometendo o seu retorno em glória, na companhia de anjos, ou acompanhado por anjos, que seria tão breve, mas tão breve, que os próprios condenadores dele, os próprios assassinos dele, veriam esta volta dele. Veriam. De acordo com muitos intérpretes, é esse o pensamento de Cristo. É esse o pensamento de Cristo. Então, e ainda de acordo com esses intérpretes, Cristo, então, ele se equivocou. Cristo realmente acreditava que voltaria em breve, mas tão breve que os sumos sacerdotes, os fariseus, os saduceus, sim, todos aqueles que estavam o condenando à morte, eles contemplariam a sua vinda. De acordo com muitos intérpretes, esse discurso realmente foi dito por Jesus, mas que Jesus, ele se equivocou. Vamos lá. Lembrando que quando Jesus falou isso, ele tinha em mente Daniel 7:13. Vamos aqui para Marcos 14, 61, 62. Marcos 14, 61, 62. O que diz aqui? Levantando-se o sumo sacerdote no meio, perguntou a Jesus: Não respondes ao que estes depõem contra ti? Ele, porém, guardou silêncio e nada respondeu. Tornou a interrogá-lo o sumo sacerdote e lhe disse: És tu o Cristo, o filho de Deus bendito? Jesus respondeu: Eu sou. E vereis, e aqui incluiu o sumo sacerdote, e vereis o Filho do Homem, que era o próprio Cristo, assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Mais uma referência de Daniel 7,13. Mas o que Cristo está prometendo para aquele sumo sacerdote? Vocês que estão me condenando, vocês que estão me julgando, vocês aí me verão sentado à direita do Todo-Poderoso. Mais do que isso, vocês verão a minha volta, vocês me verão retornando com poder e grande glória. Repito, de acordo com alguns intérpretes, Jesus realmente proferiu isso. Por quê? Porque ele acreditava na sua vinda para logo. Aí a grande pergunta é, mas ele não veio, e aí? Jesus se equivocou? De acordo com esses intérpretes, os críticos, sim. Ele cometeu um equívoco. Mas que Jesus realmente disse o discurso, disse. De acordo com outros intérpretes, Jesus nunca disse isso. Então nós teremos aqui palavras da igreja, palavras do escritor colocadas nos lábios de Jesus. Lucas 22, 69. Olha o que Lucas diz aqui. Lucas 22, 69. Lucas ele modifica um pouco. É bom que atente para isso. Lucas 22, 69. Mas de agora em diante, o Filho do Homem se assentará do lado direito do Todo-Poderoso. Veja que Lucas aqui, ele só diz, mas de agora em diante, o Filho do Homem se assentará, o Filho do Homem se assentará do lado do Todo-Poderoso, mas não promete que eles verão a vinda do Filho do Homem. Então veja que Lucas, ele modificou um pouco a questão. Lucas 21, 27 a 32. Vamos aqui o que Lucas diz aqui, sobre a parousia de Cristo, para breve. Lucas 21, 27 a 32. Vamos lá. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e grande glória.
Ora, ao começar estas coisas a suceder, o que ele vem descrevendo a partir do versículo 25, exultai, ele está falando para os discípulos dele, e erguei a vossa cabeça porque a vossa redenção está próxima. Ainda lhes propôs uma parábola dizendo, vede a figueira e todas as árvores, quando começam a brotar, vendo, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Assim também, quando verdes, ele está falando para a igreja, acontecer estas coisas, ele está falando para os seus discípulos imediatos, sabei que está próximo o reino de Deus. Em verdade vos digo que não passará esta geração de judeus ali, que ouviam ele, sem que tudo isso aconteça. E ele ainda diz mais, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Ora, queridos, bem aqui nós temos Lucas também, no discurso de Jesus, narrado por Lucas, prometendo que a sua volta aconteceria naquela geração. Então, no mínimo, nós temos que ver que era a expectativa. No mínimo, atente, no mínimo, os relatos que nós encontramos em Mateus, Marcos e Lucas, no mínimo, revelam para nós a expectativa escatológica da igreja primitiva. Qual? De que Cristo voltaria em breve. No mínimo, nós temos que concluir isso, de certeza, que a igreja primitiva, ela esperava o retorno de Cristo para breve, ok? Deus em Cristo nos guarde e nos abençoe agora e para todo sempre. Amém.